Eita, eita, hein, gente? Quase que não saiu a palavrinha atrito na aula passada. Mas graças a Deus saiu, né? Vamos procurar não gaguejar mais, tá bom? Vamos ver se a aula flui aqui agora. Vamos lá. Implementações Python, tá? Vamos lá, implementações Python. Vamos entender o que é isso. Deixa eu só mudar aqui a minha marcaçãozinha, apontadorzinho laser, pra gente acompanhar, tá bom? Uma implementação Python funciona como uma versão mantida e desenvolvida por uma instituição específica e que traz vários módulos internos e padrões. Então veja, uma implementação Python é uma versão de Python criada por várias empresas diferentes e que vão ter módulos, padrões específicos. Vai ter o mesmo núcleo, a mesma base de funcionamento, mas vão ter aplicações, aperfeiçoamentos ali muito específicos, tá bom? Então vamos continuar. As diferentes implementações existentes visam atender diferentes stacks de tecnologias, diferentes camadas, diferentes estruturas, tá? De tecnologias e propósitos, como desenvolvimento mobile ou desktop. Vai ter implementação voltada para mobile, vai ter implementação voltada para desktop, beleza? Então não é tudo igual? Não. Não tem implementações Python. Que a gente pensa, Python é uma coisa só. Não é uma coisa só. Existem várias implementações com finalidades específicas, tá bom? Lógico que o que a gente vai ver aqui é o que existe em comum a todas elas, fechou? A gente não vai ver uma em específico ali, não. Na verdade, a gente até vai ver a principal, que é a base, né, a padrão. Mas a gente vai falar de modo geral delas. Seguindo. A principal diferença entre as implementações são os compiladores. Professor, mas você falou que o Python ele é interpretado. Você falou que o Python é interpretado. O Python não é compilado. Falei. Mas por que as implementações possuem compiladores? Mais adiante, a gente vai entrar no detalhe de como é que funciona essa interpretação e essa compilação do Python. Mas de maneira assim, geral, já para a gente colocar o pezinho ali, já para a gente poder entender, a gente diz de modo geral que o Python é interpretado. O detalhe é que o programa que interpreta, que pega o que você escreveu, que pega o que você programou e executa dentro do interpretador, tem um compilador. Não deixa de ter. A diferença é que um compilador tradicional e convencional, ele gera todo o arquivo executável para depois rodar o programa. Enquanto que o compilador do Python, que fica dentro do interpretador, ele já vai pegando o que foi programado, já vai compilando e já vai executando em tempo real. Então a gente fala que isso é interpretação. Beleza? Bora seguindo devagarinho, vamos botando o pezinho. Uma implementação é um pacote, agora para fechar. Uma implementação é um pacote que vem com um compilador e um interpretador. Então, uma implementação ele vem com um compilador e um interpretador. Python. No caso, uma máquina virtual Python. Então, ainda tem a tal da máquina virtual, que vai executar o código que você programou. Tem isso ainda aqui no esquema. Porque, veja, lembra que eu falei que o Python, a gente vai sempre retomando. Lembra que eu falei que o Python ele pode ser executado em várias plataformas? No Windows, no Linux, no macOS? Lembra disso? Então, quando a gente cria o programa consegue rodar em qualquer plataforma, porque na verdade ele não está rodando diretamente em cada uma delas. Ele não está rodando dentro exatamente de cada uma delas. O programa está rodando numa máquina virtual. Então eu crio uma máquina virtual, que é um software, um sistema, que se utiliza dos recursos físicos da máquina real, e aí ele executa o software dentro dessa máquina virtual. E o que vai interagir com a máquina real, com o computador real, é a máquina virtual. Então o software que foi criado, que foi programado,
ele não é executado diretamente pelo computador, pelo sistema operacional diretamente. Ele é executado pela máquina virtual. Então a máquina virtual ela vai fazer uma ponte entre o sistema real e o código que foi programado. E com isso eu consigo executar o código que eu programei em várias plataformas diferentes. Porque quem está fazendo a ponte é a máquina virtual. Então essa máquina virtual é dinâmica, eu consigo ter várias máquinas virtuais, eu consigo... É virtual, não importa. E ela vai se integrar com a máquina real aqui do outro lado, na outra ponta. Já já vai ficando melhor, calma. Seguindo. Implementações Python. Agora aqui eu coloquei as principais implementações Python. Criadas, mantidas por empresas específicas. E muitas vezes empresas diferentes. Para a gente poder fazer uma alusão, uma comparação, deixa eu dar um exemplo do Linux. Quando a gente fala Linux, de modo geral, Linux, a gente está falando do código-fonte, a gente está falando do núcleo do Linux. Mas o Linux, ele é desenvolvido por várias empresas diferentes. Tem o Red Hat, tem o SUSE, tem o Debian, o Android é Linux, mantido pela Google, sim ou não? Entenderam agora? Então quando eu falo do Linux, estou falando do código-fonte do núcleo principal, mas que pode ser desenvolvido por várias empresas diferentes. Então quando eu falo Python, ele tem a base dele, a estrutura base dele, mas ele é desenvolvido, implementado, melhorado, aperfeiçoado, destinado para aplicações específicas por empresas variadas. Então vamos devagarinho. Então existe uma implementação Python chamada CPython. Essa implementação Python é escrita em C, que é uma outra linguagem. Então veja, ó, Python é escrita, essa implementação Python ela é escrita em C. E é considerada a implementação padrão, é a mais importante delas. O bytecode é interpretado pelo CPython, pela CPython Virtual Machine. Aqui já apareceu mais uma palavra, meu Deus do céu. Mais uma palavra. Presta atenção. Visualiza. Visualiza sem visualizar. Visualiza aqui dentro. Visualiza com o coração. Olha só. Eu programei, digitei um monte de coisinhas, um monte de códigos, um monte de instruções. Esse código que eu digitei, ele não é executado direto pelo computador, beleza? Ele passa por um interpretador. Aí dentro do interpretador, eu tenho um compilador que pega aquilo que eu digitei e transforma aquilo num negócio, vou falar negócio, transforma aquilo num negócio chamado bytecode. O bytecode, ele não é nem a programação que eu executei, que eu criei, tá? E nem é o programa direto que vai ser executado pela máquina-alvo, pela máquina real. Então, o compilador pega o que eu digitei e gera um bytecode. Esse bytecode que foi criado, ele é executado pela máquina virtual. E é a máquina virtual que vai permitir a interação do que eu programei com a máquina real. Então tem todo esse passo a passo, todo esse processo. Vamos seguindo. Dython, né? Dython é uma outra implementação, é a versão do Python implementada em Java. Então esse J aqui não é o acaso não, tá bom? O CPython, esse C não é o acaso não, que foi escrito em C. O Dython, o J é porque é uma implementação Java. Essa implementação pode ser usada para criar aplicativos e construção de testes unitários para bibliotecas do Java, para testar algumas bibliotecas do Java. O bytecode, que é gerado pelo compilador, gerado pelo Dython, é interpretado por uma máquina virtual Java. A máquina virtual CPython, existe uma máquina virtual Java, né, que é a Virtual Machine, né, JVM, né? O IronPython é um outro tipo de Python, é uma outra implementação de Python. Implementação de Python de código aberto, que está totalmente integrada ao Net Framework da Microsoft. Estamos falando de um Python usado pela Microsoft. Ela utiliza a máquina virtual.net da Microsoft, né?
Common Language Runtime, ou CLR, da Microsoft. Comparável a JVM, comparável, parecido. Existe uma outra muito comum, muito famosona, chamada pip. É uma implementação do Python que utiliza um interpretador escrito em Python, em RPython. Vocês já viram que nos nossos editais, a maioria deles fala que vai pedir a linguagem R e a linguagem Python? Então, uma chance alta do examinador falar alguma coisa do pip. Por quê? Porque o RPython, ele usa um compilador feito em R, utiliza a linguagem R, tá? Existe uma integração aí. Que vem com a tecnologia JIT, Just in Time, uma técnica híbrida, esse JIT é uma técnica híbrida que mistura os benefícios dos interpretadores e dos compiladores, ou seja, ele faz a compilação e a interpretação em tempo real, tá? Just in Time, beleza? Mais ou menos baseado no que eu falei lá atrás. Compilando parte do bytecode e depois executando como código nativo de máquina. Tá? Então, tem uma técnica especial aí, que ele vai compilando em tempo real e vai salvando no computador e vai executando direto do computador ali o que foi executado, o que foi criado, o que foi compilado. Aqui um esqueminha para a gente melhorar mais um pouco a nossa visão aí de tudo isso, tá? Vai lá. As principais implementações, né? Máquinas que executam bytecode e suas linguagens compatíveis. Então olha só, CPython utiliza uma máquina virtual, CPython VM, Virtual Machine. O Jython, que é do Java, tá? Utiliza JVM. O IronPython, CLR, né? C Sharp. O Brython, né? Existe, é um interpretador JavaScript, usado por JavaScript. Java e JavaScript não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, beleza? Bota na tua cabecinha. Ruby Python, né, é uma outra linguagem, utiliza uma máquina virtual Ruby VM, né, e aí é usado na programação Ruby. Chegamos num ponto importantíssimo, que é aonde eu preciso que você entenda o que é compilação e o que é interpretação. Isso aqui é fundamental para a gente poder seguir adiante. Se você não entender, você volta a ver de novo, Então até agora eu estava falando de maneira mais solta e tal. Agora vamos falar de forma mais específica, tá bom? Não tem como você dizer que você não entendeu. Não tem como você dizer que você não entendeu isso aqui. Quer ver só? Presta atenção. Compilação é a conversão de um código construído em uma linguagem de alto nível, próximo a que o programador entende, em código de máquina. Lembra? Linguagem de alto nível, ligada mais próximo ao programador normal, comum. Linguagem de baixo nível, está mais relacionado com o computador, com a máquina. Então o compilador ele vai fazer essa conversão de alto nível para baixo nível, muitas das vezes. Ou simplesmente para execução mesmo, diretamente pela máquina. Então é isso que o compilador vai fazer. Fechou? Vamos continuar. Sendo destinado especificamente a um processador ou sistema operacional. Vamos marcar isso aqui, porque senão a gente fica viajando. Vamos marcar isso aqui. Destinado especificamente a um determinado processador, a um determinado sistema operacional. Então quando você usa compilação seca, você pega o código que foi digitado e transforma em algo específico, de baixo nível, para ser executado pela máquina, por um processador específico e por um sistema operacional específico. Então toda vez que você quiser que aquele código que você criou funcione em um determinado sistema operacional, você tem que compilar de novo. E compilar de novo, e compilar de novo. Para o sistema operacional específico. Tem uma vantagem, depois que foi compilado também, que ele gerou o arquivo executável, que ele está gravado na máquina, é só executar que ele já roda. Você não precisa ficar compilando toda hora, tá? Depois que você já criou para um computador específico, para um sistema específico. Só tem que compilar novamente se for para outro sistema ou para outro hardware, tá? Muito diferente. Aí você precisa compilar de novo. Então vamos lá. O compilador está em verde porque é importante. O compilador traduz o programa inteiro em código de máquina. Pega tudo que você digitou e joga para código de máquina.
de uma só vez. Então demora um tempinho para ele compilar. Tô lá compilando. Mas depois que ele gerou o arquivo executável, acabou, já está lá no computador, só clicar e executar. Criando um arquivo executável, que pode ser utilizado várias vezes. Já está na máquina, já está ali no Linux, já está no Windows, ele vai rodar. Ah, eu quero gerar para macOS. Aí você vai ter que gerar de novo, vai ter que compilar de novo. Sendo assim, pouco prático, porém mais rápido. Exemplo, implementações em linguagem C. Programações feitas em C, na linguagem C. Então, olha bem para o esqueminha. Você criou, você programou, você digitou, colocou todas as instruções. E aí você tem o código do programa. Feito o código do programa. Você passa pelo compilador, que é um programinha, que vai gerar um arquivo em linguagem de máquina, que vai ser executado diretamente pela máquina, pelo computador. Ficou claro? Seguindo. Diferença entre compilação e interpretação. É o que eu estou falando aqui agora. Vamos entender agora o que é interpretação. A interpretação executa em tempo real, linha a linha, o código do software. A interpretação, você não vai esperar ele fazer o trem todo para depois executar. Não, ele já vai executando, já vai baixando, já vai transferindo. Quer ver um exemplo básico? Uma página da internet feita em HTML. Você não precisa esperar a página toda baixar, a página toda ser instalada no seu computador para você poder abrir. Não, você digitou o endereço, ela já começa a ser baixada. Bum, 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 bum. Em tempo real. Então a gente diz que o HTML é uma linguagem interpretada, que é em tempo real. Ele vai lendo o que o cara digitou o código e já vai botando para quebrar e executando. É mais prático, mas muitas vezes pode ser mais demorado. Quando você vai executar depois outras vezes, você vai ter que baixar tudo de novo, executar tudo de novo, executar tudo de novo. Por um programa chamado interpretador, que em seguida, então a interpretação é executada por um programa chamado interpretador. No caso de uma página na internet, o navegador, ele tem um interpretador embutido, programinha que vai fazer a interpretação, que em seguida é executado pelo sistema operacional ou processador. Então depois é executado pelo processador, pelo sistema operacional. Esse método é mais prático, pois é possível executar programas em diferentes sistemas. Legal, roda bonito. Uma página, um site roda no Windows, roda no Linux, direto. Direto. Você não precisa compilar e gerar o arquivo específico. Não, já roda direto. Bastando para isso um interpretador. Compatível, porém é mais lento, pois sempre que é executado, precisa ser interpretado. Exemplo, implementações em HTML. Hypertext Markup Language. Você desenvolve, cria o código, aí você vai ter o código do programa, você vai jogar isso aqui dentro de um servidor, né, online, e aí quando você lá da sua casa acessa o servidor pelo navegador, esses códigos são baixados automaticamente pelo navegador e o navegador já executa automaticamente num sistema operacional qualquer. Ela é interpretada em tempo real, o HTML. Seguindo. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloquinho, né? Vai que eu gaguejo aqui. Vamos encerrar esse bloquinho, tá? Vamos encerrar. Já já a gente volta e a gente continua, tá bom? E aí eu vou falar de linguagem interpretada, vou melhorar mais isso aqui. Então, não apavora, não vou nem assistir a outra. Não, calma, vou explicar mais agora. Vou entrar mais a fundo aí na questão do Python ser interpretado ou não. Beleza? Não sai daí não, já já eu volto, tá bom? Valeu!